Imagine você parado no meio de um vale estreito, com poeira subindo pelos tornozelos, o sol batendo no metal dos escudos e um silêncio estranho no ar. Não aquele silêncio de paz. Um silêncio de armadilha. Na sua frente, um exército inteiro espera. Atrás de você, outro caminho parece livre, mas talvez seja justamente ali que a morte esteja respirando escondida. Existem batalhas que não ficaram marcadas só porque muita gente morreu. Isso, infelizmente, aconteceu em quase toda a guerra antiga. Algumas batalhas ficaram marcadas porque mudaram a forma como os seres humanos entendiam o medo. Eram confrontos onde o soldado não tinha apenas que vencer o inimigo. Ele tinha que vencer a fome, o calor, o terreno, a dúvida, a sensação de estar sendo conduzido para um lugar sem saída. Neste vídeo, você vai conhecer 7 batalhas antigas que foram aterrorizantes não apenas pela violência, mas pelo que revelaram sobre estratégia, desespero e sobrevivência. Batalhas onde reis perceberam tarde demais que números não salvam ninguém. Onde muralhas viraram túmulos. Onde exércitos inteiros entenderam, no último segundo, que tinham obedecido exatamente ao plano do inimigo. E a primeira delas começa com uma cena quase absurda. Um exército poderoso invade uma terra montanhosa acreditando que está indo esmagar uma rebelião. Os soldados marcham confiantes, carregando lanças, escudos, estandartes e a certeza arrogante de quem já venceu antes. Eles olham para os povos locais como se fossem apenas obstáculos. Gente espalhada em colinas. Guerreiros rudes. Tribos sem a grandeza de um império. Só que existe uma diferença entre conhecer um mapa e conhecer a terra. A Batalha do Lago Trasimeno, em 217 a.C., foi uma daquelas emboscadas que parecem simples quando você conta depois, mas que, na hora, devem ter parecido o fim do mundo se fechando devagar. Roma vinha ferida por derrotas recentes e precisava dar uma resposta. O comandante romano Caio Flamínio avançava perseguindo seu inimigo, acreditando que a pressa era coragem. E talvez, naquele momento, fosse isso que muitos queriam acreditar. Roma não gostava de parecer fraca. Roma não gostava de esperar. Roma queria mostrar que ainda era Roma. O problema é que o inimigo sabia disso. O campo perto do lago Trasimeno era perfeito para uma armadilha. De um lado, a água. Do outro, colinas cobertas por névoa e vegetação. Entre os dois, uma passagem estreita, comprida, quase como um corredor feito pela natureza. Se você estivesse ali naquele amanhecer, talvez não visse nada de especial. Só a bruma pairando sobre o lago. O cheiro úmido da terra. O som abafado das sandálias e couraças romanas avançando. Mas nas encostas, escondidos, milhares de homens já esperavam. E essa é a parte mais assustadora: os romanos não entraram numa batalha. Eles entraram dentro de uma boca. A coluna romana se esticou pela passagem. Os primeiros soldados já estavam avançados. Os últimos ainda vinham atrás. E quando o exército inteiro estava no ponto exato, quando já era tarde para recuar, tarde para organizar as linhas, tarde para entender o desenho completo, o ataque começou. Imagine o primeiro grito vindo da colina. Depois outro. Depois centenas. De repente, a névoa deixa de ser paisagem e vira pesadelo. Homens descem correndo pelas encostas. Cavalaria surge onde não deveria existir nada. Lanças aparecem dos lados. Pedras, flechas, lâminas. O lago impede a fuga por um lado. As colinas vomitam inimigos pelo outro. E o exército romano, treinado para lutar em formação, descobre que não tem espaço para formar nada. É aí que uma batalha vira pânico. Porque o soldado romano era perigoso quando sabia onde estava a linha de frente. Quando tinha o companheiro ao lado, o escudo alinhado, a ordem clara, a voz do centurião cortando o caos. Mas no Trasimeno, a linha de frente estava em todos os lugares. O inimigo vinha de cima, dos lados, da retaguarda. O chão era irregular. A visão era ruim. Os gritos se misturavam com o barulho da água. Muitos soldados nem sabiam se deveriam atacar, correr ou tentar proteger o homem ao lado. E quando uma tropa disciplinada perde a noção de direção, o medo entra pelas frestas.
Alguns tentaram fugir para o lago. Só que a armadura não combina com desespero dentro d'água. Outros tentaram escalar as colinas, subindo direto contra os homens que desciam para matar. Muitos foram cortados antes de entender quem os atacava. E o comandante romano morreu no meio da confusão, o que é quase uma sentença espiritual para um exército antigo. Quando o líder cai, não cai só um homem. Cai a ideia de que existe controle. A batalha durou poucas horas. Poucas horas para destruir uma força enorme. Poucas horas para transformar confiança em carnificina. E o terror do Lago Trasimeno não está apenas nos mortos. Está no método. O inimigo não venceu batendo de frente. Ele venceu usando a pressa romana como isca. Venceu transformando paisagem em arma. Venceu porque entendeu que um exército pode ser enorme e ainda assim ficar indefeso se for colocado no lugar errado. Essa é uma das lições mais sombrias da guerra antiga. Às vezes, a batalha já acabou antes do primeiro golpe. Só que os homens que vão morrer ainda não sabem. E depois do Trasimeno, Roma entendeu algo que nenhuma potência gosta de admitir. Não basta ter soldados corajosos. Não basta ter tradição. Não basta ter orgulho. Se você marcha cego para dentro do terreno escolhido pelo inimigo, você está apenas ajudando a fechar a própria cova. Mas se essa batalha foi aterrorizante porque um exército foi engolido por uma armadilha, a próxima foi diferente. Nela, o medo não veio escondido na névoa. Veio aberto, em plena luz, diante de uma cidade cercada, faminta, assistindo ao próprio destino se aproximar pedra por pedra. Porque existe um tipo de horror que não corre em sua direção. Ele constrói máquinas. Ele levanta rampas. Ele espera você perder a esperança. E quando finalmente chega, você já passou dias imaginando como vai morrer. O cerco de uma cidade antiga não começava quando o primeiro soldado encostava na muralha. Começava antes, quando alguém lá dentro acordava de madrugada e percebia que o som do lado de fora tinha mudado. Não era só um acampamento inimigo. Era madeira sendo arrastada. Pedra sendo empilhada. Ferramentas batendo contra a terra. Era o som de uma sentença sendo construída. A Batalha por Tiro, em 332 a.C., foi uma das cenas mais assustadoras da antiguidade porque colocou uma cidade que se achava intocável contra um homem que parecia incapaz de aceitar a palavra impossível. Tiro não ficava simplesmente protegida por muros. Ela ficava numa ilha. Entre a cidade e o exército inimigo havia o mar, e isso mudava tudo. Para qualquer comandante comum, aquilo era um problema sem solução. Você podia ameaçar, cercar a costa, cortar comércio, gritar promessas de destruição, mas se não conseguisse chegar até a ilha, Tiro continuava respirando. E os tirenses sabiam disso. Eles olhavam das muralhas e viam o inimigo no continente. Do outro lado, viam água. Água profunda. Água perigosa. Água suficiente para transformar uma cidade em fortaleza viva. Talvez alguns até rissem. Talvez apontassem para os soldados na praia e pensassem, eles podem ficar aí o tempo que quiserem. Só que do outro lado estava Alexandre. E Alexandre tinha uma característica perigosa: quando o mundo colocava um limite na frente dele, ele tratava esse limite como matéria-prima. Se ele não podia levar as torres de cerco até a ilha, decidiu levar a terra até Tiro. Pensa nisso por um segundo. Um exército começou a construir uma estrada dentro do mar. Pedra por pedra. Tronco por tronco. Terra, entulho, madeira, restos de construções antigas. Os soldados jogavam tudo na água para criar um caminho artificial até a ilha. Uma língua de terra avançando lentamente sobre as ondas. No começo, devia parecer loucura. A água engolia parte do material. As ondas batiam. Os defensores atacavam de longe. Mas a estrada continuava crescendo. Dia após dia. Mais perto. Mais perto. E aí o riso deve ter morrido na garganta. Porque existe um terror diferente em ver sua proteção deixando de funcionar diante dos seus olhos. Não é um susto. É uma aproximação lenta. Toda manhã, os moradores subiam nas muralhas e percebiam que o inimigo estava alguns metros mais perto.
Toda a noite, ouviam martelos e ordens atravessando o vento. A cidade dormia sabendo que, enquanto seus olhos fechavam, o caminho da destruição continuava avançando. Os tirenses reagiram com inteligência. Enviaram navios incendiários contra as máquinas de Alexandre. Queimaram torres. Destruíram estruturas. Por um instante, talvez a esperança tenha voltado. Talvez alguém tenha pensado, agora eles vão desistir. Mas esse é o tipo de pensamento que história costuma esmagar. Alexandre reuniu uma frota, cercou a ilha também pelo mar e transformou a antiga proteção de Tiro numa prisão. A cidade que antes parecia inalcançável agora estava cercada por todos os lados. Não havia mais para onde olhar sem ver ameaça. E quando uma ilha vira prisão, o medo muda de cheiro. Primeiro vem o cheiro da madeira molhada. Depois, da fumaça. Depois, da comida acabando. Depois, dos corpos. Quando os atacantes finalmente abriram brechas e entraram, Tiro virou um labirinto de gritos. Ruas estreitas. Portas arrombadas. Soldados correndo. Gente tentando fugir para onde não havia fuga. O mar continuava batendo nas pedras, indiferente, como se nada humano importasse. A queda de Tiro foi aterrorizante porque ensinou uma coisa brutal ao mundo antigo: nenhuma defesa é absoluta quando o inimigo tem tempo, obsessão e recursos suficientes. Nem muralha. Nem ilha. Nem mar. O que parecia impossível podia cair. E para todas as cidades que ouviram a notícia depois, a mensagem foi simples e horrível: se até Tiro caiu, quem está realmente seguro? Mas existe uma batalha ainda mais sufocante do que ver uma cidade ser alcançada pelo inimigo. É aquela em que você não está atrás de muralhas. Você está em campo aberto. Tem soldados. Tem coragem. Tem disciplina. Tem até orgulho. Só que, aos poucos, percebe que o próprio tamanho virou uma armadilha. Aconteceu num lugar de sol pesado, poeira seca e homens espremidos dentro de uma formação que parecia forte, até o inimigo provar que força nenhuma adianta quando você não consegue encostar nele. A Batalha de Carras, em 53 a.C., começou com uma fome que Roma conhecia bem, a fome de glória. Marco Licínio Crasso era um dos homens mais ricos do mundo romano. Tinha dinheiro, influência e poder político. Mas faltava uma coisa que, para um romano ambicioso, valia mais do que ouro: uma vitória militar capaz de fazer seu nome tremer na boca das pessoas. Ele queria voltar como conquistador. Só que o deserto não respeita a vaidade. Crasso levou suas legiões contra o Império Parta acreditando que disciplina resolveria tudo. Os soldados marchavam com escudos, lanças, armaduras e estandartes. Eram homens treinados para suportar dor, manter formação e obedecer mesmo quando o chão parecia abrir. Contra um inimigo comum, isso era assustador. Mas os partas não queriam lutar como inimigos comuns. Eles não queriam encostar nos romanos. Queriam destruir Roma sem deixar Roma revidar. A arma principal deles era a cavalaria arqueira. Homens montados em cavalos rápidos, disparando arcos compostos em movimento, recuando, voltando, circulando, sumindo na poeira e reaparecendo de outro lado. Para um legionário acostumado a empurrar o inimigo com o escudo e finalizar de perto com a espada, aquilo era enlouquecedor. Você vê o inimigo, mas não alcança. Você avança. Ele recua. Você para. Ele dispara. A morte vem voando, mas nunca chega perto o bastante para você tocar. Os romanos formaram um grande quadrado defensivo. Escudos para fora. Homens protegendo homens. Uma fortaleza viva no meio da planície. De longe, parecia inteligente. Mas uma fortaleza parada debaixo do sol ainda sente sede. Ainda sua. Ainda cansa. Ainda começa a tremer quando as flechas não param. E as flechas não paravam. Elas batiam nos escudos com som seco. Entravam pelas frestas. Atravessavam braços. Cravavam em pernas. Cortavam rostos. Um soldado levantava o escudo para proteger a cabeça e sentia a coxa ser perfurada. Outro protegia o peito e via o companheiro cair segurando o pescoço.
O céu parecia ter dentes. No começo, os romanos esperaram. A lógica era simples: nenhum arqueiro dispara para sempre. Uma hora as flechas acabam. Uma hora eles precisam se aproximar. Uma hora Roma transforma aquilo numa batalha de verdade. Então eles viram os camelôs. Camadas de camelôs chegavam atrás das linhas partas carregados de flechas novas. Mais munição. Mais morte. Mais tempo. Naquele instante, a esperança romana deve ter feito um barulho por dentro. Um estalo pequeno. Quase silencioso. Porque o plano deles era resistir até o inimigo cansar. E o inimigo tinha se preparado para não cansar. Crasso tentou reagir. Mandou uma força avançar, comandada por seu filho, Públio. Era uma tentativa de quebrar o círculo e obrigar os partas a lutar de perto. Por alguns minutos, talvez tenha parecido que funcionaria. A cavalaria parta recuou. Os romanos perseguiram. A poeira subiu. Mas aquilo não era fuga. Era isca. Públio e seus homens foram puxados para longe do exército principal. Quando perceberam, já estavam isolados. Cavaleiros surgiram pelos lados. Flechas começaram a cair de novo. E agora não havia grande formação para protegê-los. Não havia reforço perto. Não havia saída limpa. Eles correram atrás da vitória e encontraram uma gaiola. A resistência foi esmagada. E quando a notícia voltou para Crasso, veio do jeito mais cruel possível. Os partas exibiram a cabeça de Públio diante do exército romano. Pensa nisso. Um pai tentando comandar milhares de homens. Um general precisando parecer firme. E, no meio da poeira, o rosto morto do próprio filho transformado em arma psicológica. Depois disso, Carras deixou de ser batalha e virou desmoronamento. Os soldados ainda seguravam escudos. Ainda obedeciam ordens. Mas alguma coisa invisível tinha quebrado dentro deles. Eles entenderam que estavam presos numa guerra onde coragem não bastava. Milhares morreram. Milhares foram capturados. Os estandartes romanos caíram nas mãos do inimigo, uma humilhação quase sagrada para Roma. Mas o terror real de Carras não está só nos mortos. Está na impotência. Roma tinha uma máquina feita para esmagar. Os partas mostraram que uma máquina é inútil quando ninguém entra no alcance das engrenagens. E essa lição atravessou o mundo antigo como uma lâmina fina: não existe exército invencível. Existe exército no terreno certo. E existe exército levado para o pesadelo errado. Só que a próxima batalha trouxe um medo ainda mais primitivo. Em Carras, os romanos morreram tentando alcançar um inimigo distante. Na próxima, os soldados viam o inimigo vindo direto até eles. O chão tremia. A poeira se abria. E no meio dela surgiam animais gigantes, carregando torres nas costas, presas brilhando, esmagando homens como se o campo de batalha tivesse criado vida própria. A Batalha de Ipsos, em 301 a.C., parecia só mais uma briga entre generais disputando os restos de um império morto. Mas não era. Era o momento em que o chão virou arma. Depois que Alexandre morreu, o mundo que ele conquistou rachou. Seus generais passaram a disputar cidades, rotas, tesouros e coroas. Cada um dizia ter direito ao legado dele. Cada um queria provar que era o verdadeiro herdeiro. No meio disso estava Antígono, um comandante velho, com um olho só, mas com ambição suficiente para tentar enxergar o mundo inteiro. Ele queria reunir tudo de novo. Do outro lado, seus rivais sabiam que, se ele vencesse ali, talvez ninguém mais conseguisse pará-lo. Ipsos não era apenas uma batalha. Era uma porta. Se Antígono passasse, o futuro mudaria de dono. No começo, seu filho Demétrio atacou com a cavalaria e fez o que muitos comandantes fazem quando sentem cheiro de vitória: avançou. Avançou forte. Avançou rápido. Avançou demais. Ele perseguiu parte do inimigo para longe do centro da batalha. Por um instante, aquilo parecia brilhante. Cavalos correndo, poeira subindo, homens fugindo. Mas aquilo era armadilha. O inimigo não precisava derrotar Demétrio.
Só precisava impedir que ele voltasse. E foi aí que entraram os elefantes. Centenas deles foram posicionados entre a cavalaria de Demétrio e o exército de Antígono. Não era uma muralha de pedra. Era uma muralha viva. Animais gigantes, com presas, trombas, torres nas costas e homens armados lá em cima. Imagine você montado num cavalo de guerra, tentando voltar para salvar seu próprio exército, e de repente o animal trava. Ele sente o cheiro. Ouve o rugido. Vê uma criatura maior do que qualquer coisa que ele entende. Você puxa a rédea. Grita. Aperta as pernas. Mas coragem humana não domina pânico animal. Demétrio queria voltar. Os cavalos não queriam passar. Enquanto isso, o centro de Antígono começava a ceder. Essa é a crueldade de Ipsos. A derrota veio como separação. Um corte entre pai e filho. Entre plano e realidade. Entre a esperança de reforço e uma parede viva bloqueando o caminho. Antígono ficou no campo esperando. Talvez olhasse para a poeira procurando Demétrio. Mas Demétrio não voltava. Os elefantes bloqueavam. A pressão aumentava. Quando Antígono caiu, morreu também a última grande tentativa de reunir o Império de Alexandre numa só mão. O sonho desabou ali, entre lanças, poeira e animais usados como portões vivos do destino. Ipsos foi aterrorizante porque mostrou que uma batalha pode ser vencida sem destruir tudo. Às vezes, basta separar a peça certa no momento certo. Basta impedir que a ajuda chegue. Mas a próxima batalha foi ainda mais sombria. Porque ela não bloqueou caminho nenhum. Ela ofereceu um caminho. Um caminho estreito. Úmido. Coberto de árvores. E deixou um exército inteiro entrar. A floresta de Teutoburgo, no ano 9 d.C., foi uma das maiores feridas da história romana. 3 legiões marchavam pela Germânia sob o comando de Públio Quintílio Varo. Para Roma, aquela região era difícil, fria, cheia de povos resistentes. Os romanos acreditavam que estavam levando ordem. Estradas. Tributos. Leis. Presença militar. O pacote completo do império. Só que havia um homem perto deles que entendia os 2 mundos, Armínio. Ele conhecia Roma por dentro. Sabia como os romanos marchavam, como dependiam de formação, espaço, comando e disciplina. E também conhecia a Germânia por dentro. A lama. A chuva. As tribos. As curvas da floresta. Os lugares onde uma legião deixava de ser máquina e virava uma fila confusa. Armínio não precisou vencer Roma em campo aberto. Só precisou convencer Roma a entrar no lugar errado. A marcha começou como deslocamento, não como batalha. Esse detalhe deixa tudo pior. Os soldados estavam misturados com bagagens, carroças, animais e gente de apoio. A coluna ficou longa, pesada, espremida entre árvores e terreno ruim. Então veio a chuva. A lama grudava nos pés. Os escudos pesavam mais. As carroças atolavam. O vento balançava os galhos. A visão encurtava. E aí o ataque começou. Não de frente. De todos os lados. Guerreiros germânicos surgiam entre as árvores, lançavam dardos, gritavam e desapareciam. Os romanos tentavam formar linhas, mas não havia espaço. Tentavam reagrupar, mas a coluna era longa demais. Tentavam avançar, mas o caminho virava lama. A floresta não era cenário. Era cúmplice. Por dias, o ataque continuou. Não foi um choque rápido. Foi um pesadelo esticado. Você dormia pouco, acordava molhado, ouvia gritos em algum ponto da coluna. Cada árvore podia esconder uma lança. Cada curva podia ser uma boca aberta. No fim, 3 legiões foram destruídas. As águias romanas caíram nas mãos inimigas. Para Roma, isso era como perder a alma militar do império entre árvores molhadas. Teutoburgo foi aterrorizante porque mostrou que até o maior império pode ficar cego fora do próprio mundo. Roma dominava estradas, cidades, campos abertos e cercos.
Mas naquela floresta, suas melhores qualidades viraram peso. E quando a notícia chegou a Roma, não foi apenas luto. Foi pavor. Porque se 3 legiões podiam desaparecer entre árvores, talvez o império não fosse tão eterno quanto parecia. Mas a próxima batalha não aconteceria numa floresta. Aconteceria diante de uma cidade. E o terror estaria no alto das muralhas, quando milhares de pessoas olhassem para fora e percebessem que o inimigo não queria apenas vencer. Queria apagar um mundo inteiro. A batalha por Cartago, em 146 a.C., não foi apenas o fim de uma cidade. Foi o fim de uma ameaça que Roma não queria mais ver respirando. Durante gerações, Cartago tinha sido o grande pesadelo romano. Uma potência marítima rica, orgulhosa, acostumada a negociar com ouro, navios e sangue. Mesmo depois de perder guerras anteriores, mesmo depois de ser humilhada, multada e limitada, Cartago continuava ali. Menor, sim. Ferida, sim. Mais viva. E para Roma, isso era insuportável. Porque algumas cidades não precisam estar atacando para causar medo. Basta existirem. Quando a Terceira Guerra Púnica começou, Cartago já não era o monstro de antes. Não tinha o mesmo império comercial. Não tinha a mesma liberdade militar. Não tinha o mesmo poder naval. Mas tinha memória. E memória, para Roma, era perigosa demais. Então os romanos cercaram a cidade. No começo, talvez alguns cartagineses ainda acreditassem que haveria negociação. Talvez pensassem que Roma queria submissão, tributo, reféns, mais uma humilhação pública. Mas logo entenderam que não era isso. Roma não queria dobrar Cartago. Queria apagar. Imagine você dentro de uma cidade cercada, ouvindo rumores cada vez piores. As muralhas cheias. Os portões vigiados. O mar bloqueado. O inimigo acampado do lado de fora como uma sombra que não vai embora. A comida ficando mais cara. O medo entrando nas casas antes dos soldados. Cartago se preparou como pôde. Armas foram fabricadas às pressas. Mulheres cortaram os próprios cabelos para fazer cordas de catapultas. Oficinas improvisadas trabalharam sem parar. O som da cidade mudou. Onde antes havia comércio, conversa, mercado e vida, agora havia martelo, metal, madeira e desespero. Era uma cidade inteira tentando virar arma. E isso é o que torna essa batalha tão assustadora. Não era apenas exército contra exército. Era a população contra a aniquilação. Cada rua sabia que, se os romanos entrassem, não haveria volta. Cada família entendia que a derrota não significava só perder uma batalha. Significava perder o nome, a casa, o templo, o futuro. Durante anos, Cartago resistiu. Os romanos tentaram avançar, falharam, voltaram, apertaram o cerco. A cidade parecia morrer aos poucos e continuar lutando mesmo assim. Como um animal encurralado, ferido, mas ainda capaz de morder. Então veio Cipião Emiliano. E com ele, a máquina romana ficou mais fria. O cerco se fechou com mais precisão. O porto foi bloqueado. As linhas de suprimento foram sufocadas. Os cartagineses ainda tentaram abrir uma nova saída para o mar, cavando e trabalhando em segredo. Por um instante, chegaram a surpreender os romanos. Mas a surpresa não salvou a cidade. Apenas adiou o inevitável. Quando Roma finalmente entrou, Cartago não caiu de uma vez. Ela foi rasgada rua por rua. Casa por casa. Andar por andar. Os combates urbanos foram brutais. Soldados romanos avançavam por ruas estreitas enquanto defensores atacavam de janelas, telhados e passagens. Uma cidade antiga não era feita para batalhas limpas. Era um emaranhado de becos, escadas, portas, muros e sombras. Cada casa podia virar fortaleza. Cada esquina podia custar vidas. Os romanos precisavam abrir caminho no meio da pedra e do fogo. E quando chegavam a um prédio, muitas vezes lutavam por dentro dele. Subiam escadas. Derrubavam portas. Enfrentavam defensores em corredores apertados.
Depois passavam para o prédio seguinte. E o seguinte. E o seguinte. A cidade inteira virou um labirinto de fumaça. O terror de Cartago está nessa lentidão. Não foi um golpe rápido. Foi uma destruição administrada. Um mundo sendo desmontado enquanto ainda gritava. As pessoas viam bairros pegando fogo. Ouviam o barulho dos combates se aproximando. Sabiam que a linha entre ainda estamos vivos e acabou diminuía a cada hora. No fim, os sobreviventes se concentraram na cidadela de Byrsa. O último refúgio. O último ponto alto. O último lugar onde uma cidade inteira parecia tentar se encolher para caber dentro de uma esperança pequena demais. Quando a resistência terminou, Cartago estava quebrada. Muitos morreram. Muitos foram escravizados. A cidade foi destruída. E Roma garantiu que aquele nome nunca mais se levantasse como rival. Cartago foi aterrorizante porque mostrou o lado mais frio da vitória antiga. Vencer nem sempre significava dominar. Às vezes, significava impedir que o vencido tivesse qualquer chance de voltar a existir como ameaça. Roma não queria apenas ganhar a guerra. Queria matar a possibilidade de outra guerra. E essa é uma ideia assustadora, porque transforma estratégia em apagamento. Transforma uma cidade inteira em aviso. Transforma ruínas em mensagem para o mundo. Mas a próxima batalha não começa com uma cidade cercada. Começa com um exército cansado olhando para uma planície distante, acreditando que ainda pode sobreviver. Só que do outro lado existe um inimigo que não quer apenas vencer no campo. Quer quebrar a coragem antes do choque. E, dessa vez, o medo vem sobre cavalos, com poeira no horizonte, gritos no vento e uma sensação terrível de que fugir talvez seja tão mortal quanto ficar. A Batalha de Águas Cestas, em 102 a.C., começou muito antes das espadas se cruzarem. Começou no medo. Durante anos, Roma ouviu notícias sobre povos vindos do norte, avançando como uma tempestade humana. Não era apenas um exército comum. Eram massas de guerreiros, famílias, carroças, animais, tribos inteiras em movimento. Para os romanos, aquilo parecia menos uma campanha militar e mais uma migração impossível de conter. Os nomes causavam arrepio: Cimbros e Teutões. Eles já tinham derrotado forças romanas antes. Já tinham humilhado generais. Já tinham feito Roma sentir uma sensação que ela odiava: vulnerabilidade. A cidade que se imaginava destinada a dominar o mundo começou a olhar para o horizonte com desconfiança. Porque quando um inimigo vence uma vez, você se irrita. Quando vence várias, você começa a imaginar que talvez ele seja inevitável. E foi nesse clima que Caio Mário apareceu. Ele não enfrentava apenas guerreiros. Enfrentava pânico acumulado. Enfrentava rumores. Enfrentava histórias exageradas em tavernas, praças e acampamentos. Histórias de homens gigantes, de gritos selvagens, de ataques brutais, de romanos esmagados como se a disciplina não valesse nada. Mário sabia que, se seus soldados entrassem em batalha acreditando nessas histórias, já começariam derrotados. Então ele fez algo frio. Não atacou de imediato. Deixou seus homens observarem o inimigo. Dia após dia, os romanos viram os teutões passando perto do acampamento. Viram o tamanho da multidão. Ouviram os gritos. Sentiram o peso daquela presença. No começo, isso devia gelar o sangue. Mas o medo tem uma fraqueza curiosa: quando você olha para ele por tempo suficiente, ele começa a perder a máscara. Os soldados perceberam que aqueles guerreiros sangravam. Cansavam. Gritavam. Comiam. Discutiam. Eram perigosos, sim, mas não eram monstros enviados por algum deus obscuro. E quando Mário sentiu que o pavor tinha virado concentração, escolheu o terreno. Essa escolha decidiu tudo. A batalha aconteceu perto de uma área elevada, com calor, sede e terreno difícil. Os teutões vinham cansados, irritados, querendo choque direto. Eles confiavam no impacto. Na força. Na massa. Queriam quebrar os romanos no peso da primeira colisão. Mas Mário não queria uma briga de força bruta. Queria fazer o inimigo subir, gastar ar,
perder ordem, perder ritmo. Imagine a cena. O sol queimando. A poeira grudando no suor. Um exército enorme avançando morro acima, gritando para assustar, batendo armas, tentando transformar barulho em vitória. Do outro lado, os romanos esperavam. Parados. Firmes. Quase silenciosos. Esse silêncio devia ser pior que provocação. Quando o choque veio, não foi contra uma linha apavorada. Foi contra uma parede preparada. Os teutões subiam com fúria, mas fúria não substitui fôlego. Cada passo custava energia. Cada metro deixava a formação menos organizada. E, quando finalmente alcançavam os romanos, encontravam soldados descansados, protegidos, treinados para matar em espaço curto. Escudo. Empurrão. Golpe. Passo. Outro golpe. Roma transformava caos em método. Mas o golpe mais cruel ainda estava escondido. Mário havia colocado uma força em emboscada. Enquanto os teutões se prendiam ao combate frontal, esses soldados surgiram por trás. E aí o que parecia batalha virou armadilha. Na frente, a linha romana resistia. Atrás, outra força atacava. O inimigo ficou preso entre duas mortes. Esse é o momento em que um exército entende que sua própria coragem foi usada contra ele. Os teutões tinham avançado confiantes no choque. Tinham apostado tudo na força do ataque. Só que, quando perceberam o cerco, já não havia espaço para reorganizar. O grito que antes servia para intimidar virou grito de confusão. Águas Cestas foi aterrorizante porque mostrou que medo pode ser domesticado e devolvido ao inimigo. Mário pegou o pânico romano, deixou seus soldados encararem esse pânico, escolheu o terreno e transformou uma ameaça gigantesca numa multidão encurralada. A vitória foi devastadora. E para Roma, foi mais do que alívio. Foi a sensação de escapar de uma sombra que parecia crescer sem parar. O norte já não parecia invencível. Os guerreiros que vinham como tempestade descobriram que até tempestades podem ser conduzidas para um vale estreito. Mas a última batalha deste roteiro é diferente. Ela não começa com Roma tremendo. Não começa com uma cidade sendo apagada. Não começa com uma emboscada na floresta. Ela começa com o império olhando para um povo pequeno e pensando, isso vai acabar rápido. Só que algumas batalhas são aterrorizantes justamente porque o lado mais fraco decide que não vai morrer do jeito que esperavam. E quando um exército encurralado escolhe transformar a própria desvantagem em arma, o campo de batalha deixa de ser lugar de vitória. Vira um julgamento. A Batalha de Alésia, em 52 a.C., começou com uma ilusão cruel, a ideia de que uma fortaleza no alto de uma colina podia salvar um povo inteiro. Vercingetorix, líder dos gauleses, estava cercado pelas forças de Júlio César. Atrás dele, dentro da cidade fortificada, havia guerreiros cansados, comida diminuindo e uma esperança perigosa, a de que reforços chegariam de fora. E eles chegariam. Esse era o plano. Resistir tempo suficiente para que uma enorme força gaulesa viesse socorrer a cidade e esmagasse os romanos entre dois lados. Por alguns dias, essa ideia deve ter parecido possível. Talvez até brilhante. César estava longe de Roma, cercando uma fortaleza inimiga em território hostil. Se os gauleses conseguissem fechar o cerco por fora, o caçador viraria caça. Só que César entendeu o perigo antes que ele chegasse. Então fez algo assustador. Ele mandou construir duas muralhas. Uma voltada para dentro, contra a Lésia. Outra voltada para fora, contra o exército de resgate que ainda nem tinha aparecido. Pensa nessa imagem. Um exército cercando uma cidade, e ao mesmo tempo construindo defesas contra outro exército que viria a cercar quem estava cercando. Era uma armadilha em forma de círculo. Os romanos cavaram fossos, ergueram paliçadas, colocaram estacas escondidas, armadilhas no chão, torres, rampas, barreiras. Não era só uma linha de defesa. Era uma máquina de sufocar. Quem tentasse sair de Alésia encontraria a morte. Quem tentasse entrar para salvar Alésia também encontraria a morte. Dentro da cidade, a fome começou a mandar mais que qualquer líder. A comida acabava.
O desespero crescia. Cada dia de espera custava mais do que o anterior. Você não precisa ver o inimigo invadir para sentir que está perdendo. Às vezes, basta ouvir o estômago vazio das pessoas ao redor. E então, finalmente, o exército de socorro apareceu. De fora, milhares de gauleses chegaram como uma onda. De dentro, os homens de Vercingetorix viram a esperança tomando forma no horizonte. Pela primeira vez em dias, talvez muitos tenham respirado de verdade. Talvez tenham pensado, agora César vai cair. Mas esperança também pode ser uma faca. O ataque veio dos dois lados. Os gauleses de fora avançaram contra a muralha externa. Os cercados dentro de Alésia atacaram a muralha interna. Os romanos ficaram presos entre duas pressões, lutando para fora e para dentro ao mesmo tempo. Era exatamente o pesadelo que César temia. Só que ele tinha construído o campo para esse pesadelo. Cada vala atrasava o avanço. Cada estaca quebrava o ritmo. Cada torre dava visão. Cada barreira transformava a força em confusão. Os gauleses atacavam com coragem, com raiva, com a energia de quem sabe que um povo inteiro pode depender daquele momento. Mas coragem não derruba uma engenharia pensada para cansar, separar e matar. A batalha virou um inferno circular. De um lado, gritos tentando romper o cerco. Do outro, gritos tentando entrar nele. No meio, os romanos seguravam as linhas como se segurassem o próprio destino pelos dentes. Houve momentos em que tudo quase desabou. Alguns pontos da defesa romana foram pressionados até o limite. César precisou aparecer pessoalmente, mover reservas, jogar tropas no ponto certo, manter a linha viva quando ela parecia prestes a rasgar. E essa é a parte que deixa Alésia tão aterrorizante. Por um instante, todo mundo ali entendeu que a história podia virar para qualquer lado. Se os gauleses rompessem, César talvez perdesse tudo. Se César segurasse, a resistência gaulesa seria quebrada no coração. No fim, César segurou. O exército de socorro foi repelido. Dentro de Alésia, a esperança morreu antes dos corpos terminarem de cair. Vercingetorix se entregou. A Gália, que tinha parecido capaz de incendiar o domínio romano, foi esmagada pelo tipo mais frio de vitória, aquela que não depende só da espada, mas da paciência, da engenharia e da capacidade de transformar o medo do inimigo em cálculo. A Alésia foi aterrorizante porque mostrou que uma batalha pode virar prisão para todos os lados. Os gauleses estavam cercados. Depois os romanos quase foram cercados. E, no fim, quem venceu foi quem conseguiu controlar o caos por mais tempo. Quando você olha para essas 7 batalhas juntas, percebe que o medo na guerra antiga nunca teve uma única forma. Às vezes ele vinha escondido numa névoa perto de um lago. Às vezes vinha construindo uma estrada sobre o mar. Às vezes chegava em flechas que não acabavam. Às vezes tremia no chão em forma de elefantes. Às vezes sussurrava entre árvores. Às vezes queimava uma cidade até ela virar memória. E às vezes desenhava círculos ao redor de homens famintos até a esperança não ter mais por onde escapar. O que torna essas batalhas tão aterrorizantes não é só a morte. É a descoberta. A descoberta de que coragem pode ser inútil no terreno errado. Que muralhas podem falhar. Que números podem enganar. Que um exército pode entrar vivo numa armadilha e só perceber quando o céu, o mar, a floresta ou a própria terra já estão trabalhando contra ele. No fundo, cada uma dessas batalhas deixou a mesma pergunta pendurada na história: se você estivesse lá, teria percebido o perigo antes de ser tarde demais? Se você gostou do vídeo e essa história te mostrou um lado diferente das guerras antigas, se inscreve e curta o vídeo, porque a próxima história pode ser ainda mais surpreendente. Muito obrigado por assistir, um abraço.